Se um servidor público comete um erro, sabe? Um único deslize, o que acontece de verdade? É só uma bronca do chefe, talvez um memorando? A gente tende a pensar que sim, mas a resposta é bem mais complexa. E para quem está na maratona dos concursos, entender isso é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Exatamente. Porque a gente não está falando de uma única consequência. É uma possível avalanche. Um único ato pode acionar gatilhos, assim, em diferentes áreas do direito ao mesmo tempo. É um efeito dominó que, uma vez que se entende a lógica, fica muito mais claro, né? E é essa lógica que a gente vai investigar a fundo hoje. Nossa fonte é uma lei específica, a número 682 de 1990, que é o regime jurídico dos servidores de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. Mas o que a gente vai discutir aqui vale na prática para quase todo o serviço público no Brasil. Nossa missão, então, é desvendar os artigos 130 a 135. Eles tratam das responsabilidades civil, penal e administrativa. Vamos mergulhar nisso para entender como essas esferas funcionam, quando elas se sobrepõem e, o mais importante, quando uma pode anular a outra. O fascinante aqui, e o ponto central para qualquer concurseiro, é que a gente vai ver como um único fato da vida, um erro, uma negligência, se transforma em 3 processos distintos. É fundamental entender que o Estado tem diferentes ferramentas para se proteger e para proteger a sociedade, né? E essas ferramentas podem ser usadas simultaneamente. Certo, então vamos começar pelo alicerce de tudo isso, o artigo 130. Ele é curto e direto. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Parece simples, né? Mas essa frase é uma bomba relógio. É a pedra fundamental. Ela estabelece o que no direito a gente chama de independência das instâncias. Cada uma dessas palavras, civil, penal e administrativa, é um universo próprio, com regras, objetivos e punições diferentes. Muitos candidatos e até servidores cometem o erro de achar que resolvendo um desses problemas, os outros desaparecem. E aí é que mora o perigo. Então, para facilitar, vamos criar um caso prático para nos guiar. Imagina um servidor, vamos chamar ele de Sérgio. O Sérgio é responsável pela frota de veículos do município. Um dia, ele pega um carro oficial para resolver uma questão pessoal rápida, pensando, não vai dar nada. No caminho, por imprudência, ele bate o carro da prefeitura no carro de um cidadão. Um ato, um acidente. Como essa frase do artigo 130 se aplica ao Sérgio? Perfeito. O caso do Sérgio é o laboratório ideal. Vamos analisar pelas 3 óticas. Primeira, a responsabilidade civil. O foco aqui é o dinheiro, é o prejuízo. A pergunta é: quem perdeu o dinheiro com a batida do Sérgio? Os dois, né? A prefeitura e o cidadão. Exato. A prefeitura, que teve o carro danificado, e o cidadão, que teve o veículo atingido. O objetivo da esfera civil é um só: reparar esse dano, fazer o patrimônio voltar ao que era antes. Ok, então a esfera civil é sobre o bolso. E a penal? A responsabilidade penal olha para o mesmo fato, a batida, e pergunta outra coisa. A conduta do Sérgio é considerada crime ou contravenção pela lei? Talvez a batida em si não seja crime se foi só um acidente. Mas e o fato dele ter usado um bem público para fins particulares? E a coisa muda de figura. Muda. Isso pode ser enquadrado num crime como de peculato de uso. Aqui o jogo é outro. Não se discute mais o conserto do carro, mas se ele cometeu uma infração contra a sociedade, que pode levar à multa e até à prisão. Entendi a diferença. E a terceira, administrativa, que parece ser mais interna, né? Isso. A responsabilidade administrativa é a prefeitura olhando para o Sérgio como seu empregado e perguntando: ele violou os seus deveres como servidor? E a resposta é um óbvio sim. Um sonoro sim. Ele usou um bem público indevidamente, foi negligente. Isso vai gerar um processo interno, uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. E esse processo pode resultar em advertência, suspensão ou até a demissão dele. É a administração cuidando da própria casa. Então o pobre do Sérgio, com uma única saidinha, arrumou 3 problemas gigantescos
e que correm em paralelo. Vamos aprofundar no primeiro deles, a conta a pagar, a responsabilidade civil. O artigo 131 detalha isso. Ele fala que ela decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. Pode traduzir esse juridiquês pra gente, usando o caso do Sérgio? Claro, vamos quebrar isso. Ato comissivo é fazer algo, uma ação. O Sérgio cometeu um ato comissivo ao dirigir o carro e bater. Ele agiu. Ok. Já um ato omissivo é o contrário. É ser punido por algo que você não fez. Imagina que o dever do Sérgio fosse fazer a manutenção dos freios do carro. E ele não fez. Se outro servidor pegasse o carro, o freio falhasse ou houvesse um acidente, o Sérgio responderia por omissão. Entendi. A responsabilidade pode vir tanto do que se faz quanto do que se deixa de fazer. Exatamente. Essa distinção é muito importante. Quer dizer que a inércia, a negligência também gera responsabilidade. E sobre dolo e culpa, qual a diferença para o Sérgio? Essa é a diferença entre a intenção e o descuido. Dolo é quando há a intenção de produzir o resultado. Se o Sérgio jogasse o carro de propósito contra outro, seria dolo. O que seria bem mais grave. Muito mais. Já a culpa é o que parece ter acontecido no nosso exemplo. Ele não queria bater, mas o acidente aconteceu por imprudência, negligência. Ele foi descuidado. Para a responsabilidade civil de indenizar, tanto faz se foi dolo ou culpa. O prejuízo existe e tem que ser pago. Mas imagino que o dolo pese mais nas outras esferas. Com certeza. A má-fé vai pesar muito mais contra ele no processo administrativo e no criminal. Certo. E na prática, como essa conta é paga? O parágrafo 2º do artigo 131 fala da tal ação regressiva. Como isso funciona para o cidadão que teve o carro batido pelo Sérgio? Esse é um ponto que cai muito em prova. O cidadão não precisa processar o Sérgio. Seria injusto e demorado, né? Sim. Ele processa a prefeitura, o Estado. A prefeitura paga o conserto do carro do cidadão. Ponto. Depois de pagar, a prefeitura se vira contra o Sérgio e entra com ação regressiva, dizendo: Sérgio, eu tive que pagar X mil reais por um erro seu, agora você vai me reembolsar. E aí a prefeitura tem que provar a culpa dele. Isso. Nesse processo de regresso, a prefeitura terá que provar que o Sérgio agiu com dolo ou culpa. Faz todo sentido. O Estado resolve com o cidadão e depois acerta as contas internamente. E tem mais um detalhe no artigo 131 que chama atenção, o parágrafo 3º, que fala de herança. Se o Sérgio, por algum motivo, falecer antes de pagar essa dívida, o que acontece? A família herda o problema? Herda, mas com um limite crucial. A obrigação de reparar o dano passa aos herdeiros, sim. A dívida não morre com ele, mas ela só pode ser cobrada até o limite do valor da herança que ele deixou. Pessoal dos herdeiros. De jeito nenhum. Se a dívida com a prefeitura for de 50 mil reais e o Sérgio deixou uma herança de 100 mil, os herdeiros vão usar 50 mil da herança para quitar. E se a dívida for maior que a herança? Se a dívida for de 150 mil e a herança de apenas 100 mil, os herdeiros pagam 100 mil e a dívida para eles se extingue. Eles nunca precisarão tirar dinheiro do próprio bolso. Ok, a esfera civil está clara. É sobre o prejuízo. Mas o que me intriga é que, mesmo que o Sérgio pague tudo, o problema dele não acabou, né? Não acabou. E é aí que entram os artigos 132 e 133 sobre a responsabilidade penal e administrativa. Exatamente. Pagar o dano não compra um passe livre para as outras esferas. A responsabilidade penal, do artigo 132, vai ser apurada pela Justiça Criminal, com promotor, advogado, juiz. O foco é se a conduta dele se encaixa em algum tipo penal. Já a administrativa, do 133, como a gente falou, é interna, tocada por uma comissão de servidores que vai avaliar se a conduta dele feriu o estatuto. Então, o que nos leva ao ponto crucial de toda essa discussão, o artigo 134. Ele diz: as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Isso parece ser o coração da matéria. Na prática, para o Sérgio, isso é a tempestade perfeita, não é? É a tempestade perfeita. Significa que os 3 processos podem correr ao mesmo tempo,
em paralelo. Um não precisa esperar o outro. Então ele pode ser punido 3 vezes pela mesma coisa. Basicamente, sim, o Sérgio pode simultaneamente. Primeiro, ser condenado na esfera civil a pagar o conserto dos 2 carros. Certo. Segundo, ser condenado na esfera penal pelo crime de peculato de uso, talvez com uma pena de multa. E a terceira? E enquanto isso tudo acontece, o processo administrativo pode concluir que a falta dele foi gravíssima e decidir pela sua demissão do serviço público. Nossa, uma única conduta ele pode ter que pagar, pode ser considerado criminoso e ainda perder o emprego. As punições se somam. Se somam. A independência das esferas, na prática, é um multiplicador de consequências para o servidor. Exatamente isso. E essa independência é a regra geral. Um juiz no processo criminal não está vinculado ao que a comissão do PAD decidir, e vice-versa. São análises diferentes, com padrões de prova diferentes, buscando proteger bens jurídicos diferentes, né? O patrimônio, a sociedade e a moralidade administrativa. Regra geral, isso sempre me soa como um aviso de que vem uma exceção por aí. E ela parece estar no último artigo da nossa análise, o 135. Ele fala sobre o que acontece quando o servidor é absolvido no processo criminal. Isso finalmente zera o jogo para ele. Isso levanta a questão mais importante e a que as bancas de concurso mais adoram. A resposta é um grande e sonoro depende. Depende do quê? A independência é a regra, mas a justiça criminal, por ter um rigor probatório muito maior, pode sim influenciar as outras. Mas só em 2 situações muito específicas. E quais são elas? A regra de ouro está no artigo 135. A responsabilidade civil e administrativa do servidor só será afastada se a absolvição criminal acontecer por 2 motivos. Primeiro, negativa de existência do fato. Ou, segundo, negativa de autoria. Ok, vamos detalhar isso. Negativa de existência do fato. O que seria isso no caso do Sérgio? Seria se o processo criminal, após uma investigação profunda, concluísse que a batida nunca aconteceu. Como assim? Que foi tudo uma invenção, uma fraude para tentar receber seguro, por exemplo. Se a justiça criminal declara que o fato não existiu, então a administração não pode dizer que existiu. Ah, claro. O fato é um só. Exato. Nesse caso, os processos civil e administrativo são imediatamente extintos, não há o que punir ou cobrar. Ok, faz todo sentido. E a segunda hipótese, a negativa de autoria? Aqui, a justiça criminal prova que o fato aconteceu, sim. A batida ocorreu, o carro foi usado, mas prova também que não foi o Sérgio o autor. Ah! Talvez as câmeras mostrem que foi um colega dele que pegou a chave e saiu com o carro. Se ficou provado no crime que não foi ele, ele não pode ser responsabilizado administrativamente, nem ser obrigado a pagar pelo dano. Entendi. A decisão criminal sobre quem é o autor contamina as outras esferas? Contamina, perfeito. Certo. Negativa do fato ou da autoria, mas e se a absolvição criminal for por qualquer outro motivo? Tipo, o mais comum, falta de provas. E aqui está o momento ahá, o pulo do gato para o concurseiro. Se a absolvição do Sérgio no processo criminal for por falta de provas, a vida dele continua um inferno nas outras esferas. É mesmo. Sim, os processos civil e administrativo podem continuar e ele pode sim ser demitido e condenado a pagar o prejuízo. Espera aí, isso parece contraintuitivo. Se não há provas para condená-lo no crime, como pode haver provas para demiti-lo? Porque o padrão de prova exigida é diferente. Para o direito penal condenar alguém, a prova precisa ser robusta, sabe? Acima de qualquer dúvida razoável. A certeza tem que ser quase absoluta. Na dúvida, o juiz absolve. Exato. In dubio pro réu. Já no processo administrativo, o padrão é outro. Basta convicção formada a partir de um conjunto de indícios e provas que, para a comissão disciplinar, sejam suficientes para demonstrar a falta funcional. Pode dar um exemplo prático dessa diferença? Claro. Eu já vi casos reais assim. Imagina que a única prova contra o Sérgio seja o testemunho de uma pessoa que diz tê-lo visto dirigindo, mas ela estava longe, era noite. Uma prova frágil. Frágil. No processo criminal, o juiz pode dizer, olha, essa testemunha não me dá certeza absoluta. Vou absolvê-lo por falta de provas.
Mas no processo administrativo, a comissão pode ouvir a mesma testemunha e, somando isso a outros indícios, como o Sérgio ser o único com a chave e não saber explicar onde estava, pode concluir: para nós, este conjunto de evidências é suficiente. E ele é demitido. Uau! A absolvição por falta de provas no crime não é um atestado de inocência. É um atestado da falha da acusação em provar a culpa de forma cabal. Essa é uma nuance sutil, mas com um impacto gigantesco na vida do servidor. Então, vamos amarrar tudo isso. O que essa jornada pelos artigos 130 a 135 nos ensina? Ensina que o exercício da função pública é cercado por um sistema de freios e contrapesos muito sério. Um único ato irregular é analisado por 3 lentes diferentes: a do prejuízo financeiro, que é a civil, Certo. a do crime contra a sociedade, que é a penal, e a da quebra de confiança e disciplina com o empregador, a administrativa. E essas 3 lentes, como regra, funcionam de forma independente e as punições podem se acumular, criando aquela tempestade perfeita. Perfeito. A grande e única exceção que acalma essa tempestade é uma decisão forte da justiça criminal dizendo categoricamente: este fato nunca aconteceu, ou não foi este servidor o autor. Fora isso, o jogo continua em todas as frentes. Exatamente. A lógica por trás disso é proteger o interesse público de todas as formas possíveis, mas também dar ao servidor garantias claras. As regras, embora duras, estão postas na mesa. É um equilíbrio delicado, mas essencial. Perfeito. E para quem está nos acompanhando e estudando para concursos, deixamos uma reflexão final para aprofundar nesse tema. Pense em uma situação onde uma conduta de um servidor não é crime e não causa nenhum prejuízo financeiro direto, mas ainda assim é grave o suficiente para levar à demissão. Que tipo de violação de dever funcional se encaixaria nesse cenário? É uma excelente provocação. Força a sair do óbvio, como roubo ou dano ao patrimônio, e a pensar em conceitos mais subjetivos, mas igualmente importantes. Como o que, por exemplo? Por exemplo, a violação de um segredo de ofício, assédio moral dentro da repartição, ou simplesmente ter uma conduta pessoal totalmente incompatível com a dignidade do cargo que ocupa. São faltas que atacam a moralidade e a lealdade, que são pilares do serviço público. Deixamos essa pergunta no ar, então, para estimular a revisão dos deveres e proibições dos estatutos com esse novo olhar. Com isso, fechamos nossa análise detalhada dos artigos 130 a 135, usando a Lei de Carlos Barbosa como exemplo que ilumina a realidade de todo o funcionalismo público brasileiro.